Olá, bem-vindas, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Que alegria poder receber você aqui hoje. O programa está muito especial, tem mensagem de fé para você. Quando eu estive em Alcântara, no Rio de Janeiro, que mensagem forte. Então, hoje aí, Deus vai ensinar você. Deus tem lição boa para você hoje. E já vou pedir para você compartilhar com as amigas que você ama. Vai lá no YouTube oficial da Hit TV. Nós estamos ao vivo e aí você consegue compartilhar com as pessoas que você ama. Você também consegue compartilhar através do YouTube oficial das Mulheres que Vencem, onde você fica com todos os nossos programas aqui. Inclusive, você também pode deixar sugestões para o programa. Então, você que precisa saber de um determinado assunto, pastor, eu queria que falasse um pouco sobre isso, manda pra gente também, tem coisa boa que a gente quer preparar para você. Deixa eu falar também da dica do dia. Hoje, na dica do dia, a gente traz a nossa amiga queridíssima Tabata Campos. Ela vem trazendo para nós aquela diferença, principalmente a mulherada aí que não sabe fazer muito bem a maquiagem. Então, poxa, pó solto, pó compacto, qual que é a diferença, qual que eu uso, em que ocasião eu vou usar cada um deles. Eu, particularmente, bem bacana essas dicas, então você fica com essas dicas daqui a pouquinho no final. Mas eu quero começar o programa de hoje trazendo aqui, a gente já trouxe aqui ao longo de alguns programas, essa mensagem que eu ministrei em Alcântara, e hoje a gente traz o desfecho dessa mensagem, que foi tão especial, e eu gostaria de compartilhar com você. A igreja estava hiperlotada, então foi um pouquinho mais, foram ensinamentos um pouquinho mais densos, assim. Então Deus trabalhou de maneira linda, foram muitos milagres que aconteceram ali também. Mas hoje você fica com essa mensagem, a gente traz aqui a primeira parte, daqui a pouquinho eu volto para falar com você e aí a gente traz o final. Vamos lá, então, primeira parte do programa de hoje, Alcântara, Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, será que ele nega mesmo? Vamos ver aqui no versículo 69, do mesmo capítulo. Todos acharam? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento agora, hein? Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Verdadeiramente, tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai já me negar 3. Antes do segundo canto do galo, você já vai ter me negado 3 vezes. Olha aqui para mim. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 73, as pessoas disseram o que para Pedro? Olha aqui para mim, não precisa nem olhar não, olha aqui, ó. Você estava com Jesus, hein? A tua fala te denuncia. Muitos hoje têm a fala do crente. Aleluia! Glória a Deus! Muitos falam glória a Deus. Muitos falam aleluia. Muitos falam, tá amarrado, em nome de Jesus. É ou não é? Mas não tem autoridade. Você fala, é uma ladainha e a coisa não muda. A fala de Pedro denunciava que ele esteve com quem? Com Jesus. Nós temos muitas pessoas no corpo de Cristo, não digo aqui nessa igreja não, é todas elas. Às vezes você tem uma vizinhança de mulheres e de homens que vão à igreja, mas que a vida é um fracasso tremendo. E por que elas não estão conseguindo viver? Muitos têm só a fala de crente, mas não têm a vida. Muitos só sabem falar. A fala de Pedro denunciava que ele andou com Jesus, mas ele era um homem que estava cheio de medo aqui agora. Ele tinha a fala de quem andou com Jesus, mas não tinha os atos de quem andou com Jesus. Pedro estava precisando aprender os atos de andar com Jesus. Ele era um homem que não tinha intrepidez. Ele ficou com medo de ser pego, de ser torturado ali naquela hora. A Bíblia diz que ele jurou: eu juro, eu não conheço esse homem. Usou de mentira.
Pedro, o que ia acontecer com Pedro? A igreja não ia começar por ele? Ele não tinha tido uma experiência sobrenatural? Mas aqui ele estava mentindo e jurando que não conhecia Jesus. E ainda diz mais, no outro ele peca, ele começa a praguejar as pessoas. Sai daqui, sua praga, eu não conheço esse homem, já falei. Ele peca. Pedro volta a estaca zero. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Pedro pensou assim, acabou a minha vida. Jesus vai morrer na cruz, eu não vou nem ter oportunidade de me desculpar por ter feito isso que eu fiz agora. Ele olhou e por que ele foi chorar? Ele teve culpa. A culpa é um dos piores sentimentos que o ser humano pode carregar. A culpa é uma das artimanhas satânicas mais usadas atualmente. E sempre foi. Satanás ama deixar as pessoas com culpa. Ele faz você se sentir culpado porque o culpado não se sente digno. Quem está entendendo aqui? Você não se sente digno de orar. Você não sente dignidade para fazer nada na obra de Deus. Eu não vou ser obreiro? Como é que eu vou ser obreiro? A minha vida tá... Não dá. Você se sente sujo, você se sente impuro, incapaz. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que nós de fato não somos merecedores, mas Jesus Cristo nos fez merecedores. Jesus fez você e eu e todas nós merecedoras de todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário, independente da vida que você viveu até agora. Independente do que você viveu. Pedro perde aqui, sim ou não? Pedro perde a confiança em si mesmo. Ele pode ter pensado, agora já era, agora não tem mais promessa para mim. Que jeito que a igreja vai começar comigo? Eu acabei de mentir, eu acabei de jurar falsamente. Eu acabei com a minha vida. Então o choro de Pedro é o choro de muitas hoje aqui. E de muitos de vocês. Já era para mim, não tem mais jeito. Não tem nada que eu possa fazer pelo meu casamento. Não tem mais. Ele já pediu o divórcio, não tem mais. Sempre tem jeito. Não tem chance, pastora Thaís. O médico disse que a doença é incurável, que não tem mais jeito, que agora é só conviver com ela, uma ova. Não conviva com doença nenhuma se você não aceita ela. Agora, se você aceita, abraça, alisa, dorme com ela, dá comida para ela, aí o problema é teu. Eu estou te ensinando hoje a você não alisar os sentimentos satânicos. Tem gente que alisa a tristeza. Tem gente que dorme com ela todo dia. Tem gente que dorme com a tristeza todo dia porque quer. Todo mundo aqui sente tristeza, sim ou não? Você vai no médico, o médico falou, olha, um tumor, vai ter que investigar. Você sente o quê? Medo. É ou não é? Ninguém aqui é doido da cabeça. Todo mundo vai sentir medo. Mas cabe a mim, que tenho conhecimento da palavra, não alimentar o medo. Não deixar ele crescer, não deixar ele fluir. A mesma coisa a ansiedade. Pastora, quanto que a senhora foi curada da ansiedade? Quando eu aprendi a não alimentar ela. Quando eu aprendi que com a palavra de Deus, eu mandava o mal embora e era só eu resistir. E o que aconteceu comigo? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A senhora nunca mais teve crise? Se eu tenho crise, eu nem sei, porque qualquer sentimento contrário à Bíblia eu já amarro na hora e falo, aqui não, Satanás, aqui não. Aqui tem uma mulher que verdadeiramente vence porque usa a palavra. Não é todo dia que você acorda com flores. Você pensa que o pastor acorda falando, larará, os passarinhos na janela. Hoje eu vou pregar, aleluia. Você acha? Às vezes é batalha, irmão. Hoje tem que pregar, é batalha. Você só sente aquela batalha, aquele peso espiritual. Louvor, a mesma coisa. E assim vai. Quem faz a obra de Deus tem as mesmas, porque é ser humano. Tem dia que a gente acorda triste, mas eu não aliso não, eu dou logo um chute.
Tem dia que eu acordo... Eu até vi uma pregadora famosa falando assim, olha, não dá pra ficar triste muito tempo, senão atrapalha a agenda. E comigo é a mesma coisa. Como é que eu vou fazer as lives, fazer as coisas tudo triste? Não dá, né, pessoal? Eu já dou logo um jeito de orar, mandar esse mal da tristeza. Mas não, tem gente que gosta. Tem gente que tá no carro, dirigindo, tá ouvindo a rádio. I wanna know what love is. Deixa aí. Não muda, não. I wanna know. Tu lembra do fulano, do ciclano, tá até lembrando coisas que não devia. Pô, tu gosta de sofrer. Já viu que vai trazer sofrimento? Já tira logo, irmã. Amarrado isso aí, tira logo essa música. Ela é bonita, mas pra mim não serve. Pergunta pro meu marido quantas vezes ele viu nosso álbum de casamento. Nenhuma. Ele fala pra mim, eu não gosto de ver que eu fico triste. Fala, então não vê não. Ele fala que não gosta de ver foto antiga. Eu já gosto. Se tu trouxer a foto da tua avó, eu vou falar, era tua avó, que legal. Eu acho o máximo conhecer a história das pessoas, né? A minha sogra às vezes pega e fala, isso aqui era fulano, eu nem sei. Eu falo, que legal, eu gosto. Eu gosto de conhecer a história, né? Deixa eu pegar aqui meu resumo. E é importante que você não alimente sentimentos destrutivos. Tem gente que alimenta tudo que não presta. E alimentar a palavra, tu até esquece. Tu esquece de orar como convém. E aí, acabou para Pedro? Já era. Agora Pedro nunca mais ia ter oportunidade de se redimir. Olha aqui para mim. Jesus é tão bom. É tão maravilhoso. Que ele aparece para Pedro de novo. Ressurreto agora. Jesus ressurreto. Ele morre, ele ressuscitou. E ele dá a Pedro a oportunidade que Pedro precisava. Jesus não chega para ele e fala, Pedro, eu te falei que tu ia me negar. É isso que Jesus fez? Ele nunca vai fazer isso. Se você sente sentimentos de condenação na igreja, no seu quarto, na sua casa, então amarra que é demônio. Porque o Espírito Santo não condena, ele orienta. O Espírito Santo mostra o caminho, ele não condena. E ele fica ali esperando, até você tomar vergonha na cara. Eita, glória a Deus! E olha, tem coisa boa aí ainda para acontecer no dia de hoje. Tem dica do dia com a nossa amiga Tabata Campos, que vai trazer diferenças para você. Qual pó usar no rosto? Então, assim, você que tem dúvidas sobre maquiagem, tem essa dúvida aí sendo respondida aí para você. E também tem uma novela da vida real especial com as nossas amigas indianas. Eu que faço o trabalho com a página do missionário R.R. Soares na Índia. Então, como foi bonito ouvir um testemunho tão lindo quanto esse da nossa amiga Deepika, que é uma das nossas irmãs na Índia, que foi convertida ao evangelho, mas como essa moça passou batalha, pessoal. Você que está aí na sua casa enfrentando batalhas com a sua família, porque você é cristã e quer seguir o caminho certinho, você precisa ver o que é que essa menina enfrentou, daqui a pouquinho você vai ver. Deixa eu lembrar você que você pode ter a ajuda e o suporte das Mulheres que Vencem através das redes sociais. Então você que ainda não conhece o nosso trabalho, independente do ministério que você seja, a gente nem vem falar de placa de igreja, de ministério, nada disso. A gente quer ajudar você com a palavra de Deus. Pastor, eu preciso de uma ajuda, de um aconselhamento espiritual, de uma mulher que vai entender o meu caso. Então, corra lá e acesse nosso Facebook, Mulheres que Vencem SP, e também o nosso Instagram, @Mulheres que Vencem SP. Ali você tem uma equipe que vai te ajudar, que vai te dar um suporte, né? E também, através das páginas da pastora Thaís, você consegue também acessar ali e ter o meu contato, enfim, e ter essa ajuda. Lembrando também do nosso WhatsApp oficial, onde você pode escrever seu pedido de oração e receber também os propósitos, as mensagens da pastora, 11 989 41 98 44, ok? Vamos agora para a segunda parte da mensagem de hoje, Alcântara, e a gente traz o desfecho dela. Deus vai falar com você. Quando Maria, mãe de Jesus, está num casamento com ele, nas bodas em Caná da Galileia, e ela fala o quê? Jesus acabou vindo à festa, e agora? Ele fala, o que tenho eu contigo, mulher? Parece rude, né? Mas não é, porque ali não era mais o filho, ali ele era o Senhor. Não era mais o filho da Maria.
Maria então percebe isso. Mais uma vez, a Maria não dá voz ao sentimento não, hein? Se fosse outras mães por aí, ia falar: fala comigo direito, moleque. É ou não? Sim ou não? Você ia ficar toda sentida se teu filho fala isso com você. Que tenho eu contigo, mulher? Tu fala: quê? Moleque malcriado. Malcriado, mas foi a gente que criou, né? Aí tu fala malcriado. Nunca entendi essa expressão. A gente que cria. Então a gente criou errado. Pensa, malcriado. Foi malcriado por mim, né? Então não pode. Cuidado para não amaldiçoar teu filho. Quem participou comigo nos 42 dias de clamor pelos filhos aqui? Muitas pessoas participaram. Depois eu vou passar para você participar comigo de outros. Nesse clamor eu ensinei as mulheres: abençoa o teu filho. Pastora, mas ele é um drogado, ele é isso, ele é um aquilo outro. Não, ele está com um espírito maligno, ele não é nada disso. Ele está possesso de um espírito maligno, mas ele não é isso. Ele é uma bênção, ele é a herança do Senhor. E você tem que virar para ele, ainda que ele seja seja lá o que for, que você não planejou para ele, tu olha para ele e fala: Jesus tem um plano na tua vida. Filho, ele pode sair na sexta, voltar só no domingo com as coisas erradas. Quando ele voltar, você fala: filho, filha, Jesus tem um plano na sua vida. Você vai dizendo, você vai dizendo, você vai plantando, você vai plantando, você vai plantando. Quem planta, colhe. Agora, quem não planta... Ah, pastor, até já desisti dele já, porque de tanto que eu falei, não adiantou nada. Deixou de plantar, vai deixar de colher. Só não deixa de plantar na vida do filho, do marido, de quem quer que seja que você quer sendo salvo. Jesus dá oportunidade para Pedro, agora no Evangelho de João, para a gente terminar. Evangelho de João. Já acharam? Diga glória a Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha aqui para mim, toda a igreja. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o amava? Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus tem a importância de se reunir com os discípulos já ressurreto. Jesus volta, já não está em espírito, está ali no meio dos discípulos, e ele tem a importância de perguntar: por que Jesus perguntou justo para Pedro se ele o amava? Jesus estava dando, presta atenção aqui agora, hein? Não perde isso por nada. Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de se arrepender. Ele disse: eu não conheço esse homem. Jesus agora dá a chance dele falar: você me ama? E ele fala: eu te amo, Senhor. Olha aí, confessando o contrário do que ele tinha falado. Eu te amo, Jesus. E o que Jesus responde? Apacenta os cordeiros. Ele começa com os cordeiros, depois ele vai para as ovelhas. Na segunda pergunta: Pedro, você me ama? Segunda chance, hein? O que Jesus estava fazendo aqui, minha irmã? Ele estava apagando o passado negro. Ele estava tirando a culpa de Pedro. Ele estava deixando Pedro tranquilo, livre nos pensamentos, para poder começar o que? A igreja. Porque a promessa de Deus que Ele te deu, ela não muda. Pedro errou pra caramba, falou o que não devia, fez o que não devia fazer, mas a promessa ainda estava lá. Em você vai começar a minha igreja. E Jesus faz ele lembrar: Pedro, você me ama? Te amo. Então pronto, está perdoado. Apacenta as minhas ovelhas que vão estar lá na igreja. Apacenta os meus cordeiros, cuida da minha igreja. Em outras palavras, eu estou fazendo você lembrar, Pedro,
que independente do que você fez lá atrás, a promessa continua. Mediante o quê? Mudança de ato, mudança de palavra. Ele negou, mas agora ele estava falando o quê? Eu te amo, Jesus. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Ele deu a oportunidade 3 vezes de Pedro dizer que o amava. E Pedro mais uma vez, se entristeceu. Olha aqui para mim. Tem horas que a gente se entristece com Deus. Oh Deus, por que tanta demora? Por que, Deus? Por que meu filho não vem? Por que meu marido não vem? Por quê? A promessa jamais mudou. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua... Isso nunca mudou. Nós fomos curados pelas pisaduras do Senhor Jesus. Isso nunca mudou. E digo mais, isso aí não é promessa. Isso é fato consumado. Promessa é que Jesus voltará, sim ou não? Jesus já voltou? Jesus voltará, sim ou não? Isso é promessa. Agora, fato consumado é a cura conquistada já na cruz do Calvário, na ressurreição. Isso já é seu. Isso não é promessa, isso não vai acontecer. Isso é seu a partir do momento que você toma posse disso. Então, olha a diferença. Pedro, então, ele recebe essas palavras do Senhor Jesus. O que tem a ver? Apacentar minhas ovelhas? O Senhor Jesus estava preparando Pedro para viver a promessa que ele tinha dado. Olha aqui para mim, minha irmã, meu irmão. O Senhor Jesus é aquele que apaga as suas transgressões. Você perdeu alguma coisa? O que é retomar a fé? Fazer o que Jesus fez com Pedro. Retomar a fé e a confiança no Senhor é quando você se abre verdadeiramente, se esvazia e deixa o Senhor entrar de novo. Quando é que a gente perde a fé? Quando a gente olha demais para a circunstância. Quando é que a gente perde a fé? Quando a gente alimenta os sentimentos que não deveriam ser alimentados. Quando é que a gente perde a fé? Quando a gente coloca prazo para a bênção de Deus acontecer. Isso tudo faz a gente perder a fé. Ouvir o que não deveria ouvir. E olha aqui para mim. O que é a confiança? A gente só confia em quem a gente conhece. Sim ou não? Você confia num estranho? Confia no estranho? Eu não confio. A gente confia de falar assim, não, nele eu confio, porque eu conheço ele. Assim também é com Jesus. Você pode até dizer que confia, mas você só vai aprender a confiar de verdade quando você conhecer ele de verdade. Quando ele é seu melhor amigo, quando ele é aquele que fala com você como falou com Pedro. E olha aqui que forte. Mais à frente, olha aqui para mim, mais à frente aqui, versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Olha aqui para mim. Isso sem contar mulheres, crianças. Mas 3.000 homens se convertem na primeira pregação de Pedro. Ali estava começando a igreja de Cristo. Pedro viveu as promessas do Senhor porque ele teve a oportunidade de se reconciliar. Talvez com a culpa ele não fizesse isso. Olha aqui para mim, toda a igreja, presta atenção. Nós vamos orar agora. E eu quero que você faça o seguinte. Presta atenção aqui, senão você não vai entender e você não vai orar da maneira correta. Quando você for orar, eu quero que você ore por você. Eu sei que tem alguns homens aqui, mas a maioria são mulheres e a minha palavra realmente... A minha palavra é de fé, sempre, para homens e mulheres. Mas nesse exemplo eu vou falar com elas. Eu sei que a mulher, ela tem um ministério diferente. A Bíblia diz que a mulher é a Ai, lá vem com esse papo. Ai, lá vem com esse papo de que a gente... Mas olha aqui para mim. A Bíblia diz que o Senhor Deus é o ajudador de Israel. Isso não é um papel menor do que o do homem. Nós temos papéis diferentes. Se a sociedade entendesse isso, a gente não teria sofrido tanto. E não estaria sofrendo como agora. Presta atenção aqui em mim. Quer ver como isso está no seu sangue? Já está no seu DNA. Como? Olha aqui, ó. Quer ver você orando? Olha como é que você ora. Meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, Pai.
Olha, pai, mas olha, eu peço que o Senhor abençoe agora o meu filho, a minha vizinha está doente, o meu marido perdeu o emprego. É ou não é assim? Você se importa com todo mundo. Não adianta, então, não briga com Deus, que você é ajudadora, né? Se o seu filho perdeu um emprego, tu vai falar com teu marido: ô marido, vai lá ver se na tua empresa tem vaga para o menino. Aí ele fala: não, amanhã eu vejo isso, amanhã eu vejo. Aí ele vai, tu fica lá. Quando ele chega, a primeira pergunta: e aí, viu se tinha vaga para o menino? Ixi, esqueci. Mas não é porque ele é mau, é porque é dele. A mulher não, a mulher já ia ver, já ia voltar até quando. Amanhã tem entrevista para você. A mulher, ela fica até conseguir. Isso é o ministério de ajudador. Glória a Deus, obrigada, Jesus, por isso. Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Vamos ver agora, como eu tinha prometido a você, aquele testemunho lindo, diretamente da Índia, onde eu faço trabalho também pelas páginas. Olha que coisa tremenda o que Jesus fez na vida da nossa amiga Deepika. Vamos ver. Deepika mora na Índia, em uma pequena cidade a cerca de 1.500 quilômetros da capital do país, Nova Delhi. A história dela com Jesus começa no ano de 2014, quando ela tinha 18 anos. Eu conheci ao Senhor Jesus quando eu fui reprovada em 12 provas importantes. Eu fiquei muito frustrada e todos ficaram chocados, pois eu não era o tipo de aluna que ia mal nos estudos. Eu me perguntava, como fui reprovar assim? Meus familiares costumavam me repreender, porque estavam muito chateados. Foi uma situação tão difícil porque eles costumavam me amaldiçoar o tempo todo, dizendo: você falhou, você é um fracasso, você deveria cometer um suicídio, porque você está vivendo, você deveria morrer. Eles me faziam pensar nisso o tempo todo, só pensando em fracasso, 24 horas por dia, o tempo todo. E quando isso aconteceu, os familiares dela não a trataram bem. E por causa dessa situação, ela ficou muito triste e foi passar alguns dias na minha casa. Em 2014, eu fiquei na casa dela por 2 dias. E todos os dias de manhã, eles assistiam o show da fé. E eu assistia com eles. Então, assistindo aos programas, ela conheceu Jesus e começou a acreditar em Deus. Eu ainda me lembro da mensagem que o missionário pregou naquela manhã. Ele disse: você sente que você perdeu tudo em sua vida? Que tudo se foi e que tudo que você conhece se perdeu? Você está frustrada com sua vida. Não importa o quão ruim esteja a sua vida, mas há um Senhor chamado Jesus, e este Senhor pode fazer qualquer coisa, não importa quão ruim seja a sua situação ou quão perdida você está. Deus pode fazer o impossível. Seja qual for o impossível, o Senhor Jesus pode fazer. Quando ela entrou em contato conosco, tivemos a noção de como Deus está operando através do show da fé. Mesmo nos lugares mais remotos da Índia, onde pessoas sequer ouviram falar o nome de Jesus. Ao mesmo tempo, eu pertencia a uma família hindu. E lá em casa, meus pais adoravam outros deuses. Mas mesmo assim, eu assistia ao show da fé às 6h30 na TV todos os dias. Ninguém mais na minha família assistia, mas eu continuei assistindo. Eu tinha aceitado Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aos poucos eu comecei a me separar dos momentos de ofertas e cultos aos ídolos. Quando ela voltou para minha casa, os pais dela e familiares disseram: você se tornou uma cristã? Nós odiamos cristãos. Minha família toda começou a me odiar. Eles não gostaram que eu havia tomado a decisão de seguir a Cristo. Sempre que minha tia vinha em casa, eles lavavam a casa toda. Eles lavavam todas as roupas, todos os lençóis, todas as coisas que eles tinham tocado. Ela ficava presa no quarto, porque a família prendeu ela ali no quarto. Então, era o único momento que ela tinha, onde ela se preenchia da palavra de Deus com as mensagens. Então, para você ver a importância do ministério como esse estar na televisão, em todos os lugares. E como eu comecei a me abster de comer a comida dedicada, eles começaram com insultos do tipo: oh, você é uma cristã agora. Mas na minha mente, eu sempre quis entender
como eu poderia passar nessas 12 provas. E aos poucos, comecei a confiar no Senhor. Comecei a ler a palavra de Deus. Eu não tinha a Bíblia inteira, mas eu tinha um Novo Testamento que alguém que morava na esquina da nossa aldeia me presenteou. Então eu li todo o Novo Testamento, fiz questão de ler a Bíblia todos os dias. Desde que eu li a Bíblia todos os dias, eu entendi certas coisas, tais como que Deus pode curar, Deus pode ressuscitar os mortos e fazê-los viver de novo. Mas em relação à minha situação, em relação às situações acadêmicas, em relação às situações financeiras, eu pensava que Jesus não podia me ajudar, Jesus não podia fazer nada. Em 2015, Deepika fica sabendo que as provas seriam aplicadas novamente e ela decide refazê-las. Finalmente, eu consegui preencher os formulários e consegui fazer as provas. Mas desta vez, ninguém sabia disso. Todos sabiam que eu tinha ido muito mal e que eu estava triste, mas ninguém na minha família sabia que eu tinha ido novamente fazer as provas. Em 3 meses, eu recebi os resultados das provas. Mas nesses 3 meses eu estava constantemente buscando ao Senhor. Eu jejuava e orava dia e noite. Deepika passa nas provas e glorifica a Deus pela conquista. Mas ainda havia algo a mais que o coração dela desejava. Como eu já conhecia o verdadeiro Deus, eu queria que minha família também conhecesse o verdadeiro Deus. Eu queria que eles aceitassem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa era a minha única oração. Assim que passei nas provas, tudo isso mudou. Meu pai, que me odiava, que estava dizendo para eu me suicidar, comprou uma moto para mim. E desde então, as coisas começaram a mudar. Uma vez que adoramos a Jesus Cristo, até nossos inimigos têm que vir e se curvar ao Senhor. Louvado seja Deus que finalmente todos na família aceitaram a Cristo e são salvos. E agora, todos os dias, às 6:30 da manhã, nós assistimos a TV juntos, em família. E sempre que eu quero assistir às mensagens antigas, eu abro o YouTube e assisto a essas mensagens antigas. Todos se converteram, Deus fez a obra de maneira linda e é maravilhoso, porque hoje todos compartilham da mensagem, se sentam juntos para adorar a Deus. Deus respondeu minhas orações. Toda a minha família aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu me certifico de fazer anotações de todas as mensagens que assisto do missionário Soares. Tenho 622 mensagens já transcritas das pregações dele. O testemunho dela é muito encorajador e cremos que aqui na Índia, Deus vai transformar muitos corações, assim como aconteceu com ela. Obrigada, missionário Soares, por nos conduzir a Cristo. Obrigada, missionário. Muito obrigada, Show da Fé. Que lindo, né, pessoal? Essa é a força que o Ministério dos Patrocinadores tem, né? Nós aqui no Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus temos o Ministério dos Patrocinadores. E quantas pessoas que me assistem agora são patrocinadoras? Você faz parte dessa linda obra que você acabou de assistir. Essa nossa amiga que tanto sofreu, mas que hoje é uma bênção, sua família serve a Jesus. Você que é patrocinador, seu dedinho tá aí nessa história. Deus te abençoe e continue firme no seu ministério, tá bom? Para terminar o programa de hoje, eu quero trazer a dica do dia com a minha amiga Tabata Campos, que vem falar a diferença sobre pó solto, pó compacto. Boa dica de maquiagem para você. Vamos lá, minha amiga Tabata, é contigo. Olá, pastora Thaís, tudo bem? Na dica de hoje eu vou ensinar vocês qual é a diferença do pó solto para o pó compacto. O pó é um produto que todo mundo usa aí na maquiagem, tem gente que usa mais, tem gente que usa menos, mas ele é importante na finalização de tudo que a gente for fazer. Então eu tenho sempre que lembrar, tudo que é cremoso eu devo selar com pó. Então o pó ele serve para dar esse acabamento e para trazer durabilidade na maquiagem também. Aqui no Brasil, né, nós temos uma temperatura mais alta do que nos outros países. Então acaba que a maquiagem ela derrete um pouquinho mais rápido, ela sai um pouco mais rápido e o pó ele vem com essa função de fixar, de fazer com que ela fique na pele e dure muito mais tempo. E aí vou falar para vocês a diferença então do pó compacto
pro pó solto. Então nós temos duas versões de pó, na verdade a gente tem mais versões, mas essas são as mais conhecidas. Vou começar com o pó compacto. A função do pó compacto, além de fazer com que dure mais tempo essa maquiagem, ele vem pressionado dessa forma aqui que a gente pode mexer e ele não sai. Ele vem dessa forma para que o acabamento fique mais alto. Então, quando eu faço uma maquiagem que ocupa mais produtos, então eu passo base, eu passo corretivo, e aí eu venho com esse pó para poder dar acabamento. Eu posso usar ele de duas formas, vou passar aqui um pouquinho no meu rosto só para vocês verem. Com a esponjinha, onde eu vou passar aqui o produto e vou dar pressionadinhas, ó. Eu não vou arrastar, porque a partir do momento em que eu arrasto, eu removo o que eu tenho por baixo dessa maquiagem. Então, ó, vou dando batidinhas, vocês podem dar batidinhas mais rapidinhas ou batidinhas mais devagar, mas vocês podem ver, ó, que a cobertura do pó compacto, ela é bem alta. E ela serve bem nessa função de matificar a pele, então ela não vai deixar com aspecto de brilho e vai trazer essa cobertura mais alta. Então, assim, para quem não gosta de base, é uma opção bem legal usar o pó compacto, um corretivo e um pó compacto. Já o pó solto, eu tenho que tomar mais cuidado, porque ele vem assim, ó, é um pozinho bem fininho. E aí a intenção dele é fazer com que o acabamento dessa maquiagem ela fique mais leve. Então, por isso que a gente usa também com um pincel, ó. Eu pego um pouquinho, tiro o excesso e a mesma coisa, ó, venho dando pressionadinhas na pele para que eu sele essa pele, ó. E aí, depois que eu pressionei, que eu selei, aí sim eu venho espalhando esse pó por todo o meu rosto. Então ele vai dar um acabamento bem mais fino para quem não gosta de tanta maquiagem. Então, se você é uma pessoa que não curte muita maquiagem, você quer tirar o aspecto de brilho da sua pele, porém de forma mais leve, aí eu indico para você o pó solto, que ele vem com esse acabamento. Então, ó, se vocês derem uma olhadinha na pele, esse lado aqui com o pó solto, ele fica bem mais levinho, então ele dá aquela textura bem transparente. E do lado de cá, onde eu tenho o pó compacto, ele pressiona mais e ele traz mais cobertura, tá? Então é basicamente essa diferença. Vocês podem encontrar várias cores, vocês podem encontrar vários preços, e aí é legal vocês estarem investindo aí no que fica mais legal para vocês, tá bom? Para quem tem pele madura, Tabata, eu já tenho a pele bem madura, pó solto, tá, gente? Porque aí o acabamento vai ficar mais suave, mais delicado e mais bonito. Então, fico por aqui com a minha dica de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima! Aê, bacana, hein? Deus abençoe, Tabata. Um abraço pra você. Traga mais dicas de maquiagem pra nós. Deixa eu lembrar você que você gostou do programa de hoje, lembrou de alguém, acesse o nosso YouTube oficial Mulheres que Vencem. O programa já está lá na íntegra e você pode e deve compartilhar com as pessoas que você ama. Na semana que vem a gente está de volta trazendo mais uma mensagem especial pra você, dica do dia e bênçãos, tá bom? Ó, um abraço pra você, um excelente final de semana. Eu te vejo no sábado que vem. Tchau!